Olá, mãe, incrível! Vamos dar continuidade ao nosso mundo cheio de amor e descoberta, fazendo adaptação do currículo para o seu filho neurodivergente, para que ele prossiga nessa jornada espetacular. Então vamos lá, vamos para essa aula e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o seu papel, mãe, como ajudante, né, como a gente chama assim, né, com a técnica, né? Você é a técnica do seu filho, que não é para você ter que ensinar todo o conteúdo, nem que garantir o desempenho perfeito, nem corrigir detalhes e ficar corrigindo ali, procurando a perfeição, forçando a aprendizagem, nada disso. Nós vamos aprender nessa aula hoje qual é o papel da mãe no dever de casa com seu filho neurodivergente, uma aula muito interessante. Vamos lá? Vamos para ela. Bom, papel da mãe no dever de casa, vamos colocar os erros mais comuns que a mãe comete, que a mãe, com essa vontade de acertar, com vontade de ajudar o filho, ela tenta substituir a escola, né? Ela vê que a escola não está conectada com seu filho, justamente porque o currículo foi feito para o aluno médio e esse aluno médio não existe. Então, ela fica com um sentimento de culpa, né? E fica ali se transformando, então, esse sentimento em cobrança excessiva. Isso causa uma exaustão emocional tremenda e, por consequência, os conflitos diários surgem. Então, a contrário senso, qual seria então as, as dicas para que a mãe deva atuar? O que não é o papel da mãe? Primeiro, vamos lá para saber o que não é o papel da mãe. Ensinar todo o conteúdo, garantir desempenho, também não é o papel da mãe, corrigir dificuldades profundas e forçar a aprendizagem. Então, veja que não é o papel da mãe fazer isso, ensinar todo o conteúdo. Não é o seu papel, ok? Qual que é o papel real da mãe? É organizar, mediar, traduzir, proteger emocionalmente. Então, aqui é muito importante essa dicotomia, essa separação de papel, o seu papel, mãe. Porque muitas vezes a mãe no dever de casa, ela se sente na obrigação de fazer um papel de professora ali, de ensinar o seu filho, e muitas vezes no método que a gente foi ensinado antes. Né? Mas o cérebro, o seu filho, a sua filha neurodivergente, ela tem um caminho de aprendizagem diferente. Então, o seu papel, mãe, principal é organizar, é ser ali o passo a passo do seu filho. Quando ele trava, você dá o próximo passo. Quando ele não sabe para onde ir, você aponta o caminho. Quando ele não sabe o próximo passo de um processo, você sinaliza ali qual é o procedimento que ele deva seguir. Né? Então é um caminho. Você vai mediar, não vai fiscalizar. Você vai traduzir, não vai facilitar. Você vai proteger emocionalmente para que ele não tenha aquela sobrecarga. Ok? Eu sempre gosto de fazer analogias assim, apesar da analogia não encarar muito, né? Por exemplo, como assim na minha área da advocacia tem muitos processos, muitos procedimentos, a gente fala que na área da advocacia tem a parte formal, que é o direito formal, que é o direito processual, e o direito material, que são as regras. E o direito processual é como que as regras se processam. E no começo da advocacia, eu senti uma dificuldade de como
como proceder. E eu chegava, né, no balcão do fórum, e a palavra que eu mais falava era como que eu procedo para conseguir, por exemplo, um alvará? Como eu procedo, por exemplo, para conseguir que o juiz defira tal pedido meu? Aí eles me ensinavam lá, né, com a boa vontade. Olha, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, você faz uma petição, depois você vai ali, protocola a petição, depois a petição sobe para cá, a gente analisa, o juiz vai ver. São vários passozinhos que são feitos até para o juiz acabar dando a sentença, que é o passo final. Mas no começo eu ficava perdido. Eu precisava de alguém mais experiente, um advogado mais experiente, para me dar os próximos passos para que eu possa conseguisse chegar até o passo da sentença. Senão eu não conseguia. Fazendo essa analogia, você é o advogado experiente do seu filho. Ele não sabe para onde ir, ele não sabe qual secretaria ir, ele não sabe qual a vara ir, ele não sabe, né, no meu exemplo aqui. Você vai ali orientá-lo no próximo passo, como conseguir o dever de casa. Mediano. Você imagina fazendo uma analogia que eu vou tentando pegar ali um alvará, conseguir um documento X com o juiz, e o advogado mais experiente que está me auxiliando chega e fala assim comigo: como você não sabe fazer isso? Você não formou? Já era para você ter feito isso, já ter sabido isso há muito tempo. Eu não vou ficar ensinando gente que já formou, não. Pronto, ele me travava. Eu ia me travar. Eu não ia conseguir. Logicamente que comigo aqui, né, assim, não sou neurodivergente, eu conseguia, depois de um certo tempo, ter uma autonomia maior. Mas eu estou dando esse passo porque, não sendo neurodivergente, eu tinha essa dificuldade. Imagina caso eu fosse neurodivergente e tivesse ali que atuar como advogado. Eu precisava muito mais de uma atenção dos passos a passos. Então, isso é um treino para que quando o seu filho, por exemplo, conseguir ali vier a ingressar no ramo do trabalho, no ramo profissional, ele já está treinado com as sinapses mínimas para que ele tenha uma função que seja ali digna para que ele consiga ter um trabalho, enfim, uma atividade que possa ajudar bastante gente. Então, o papel da mãe é isso: organizar, mediar, traduzir e proteger. Ajudar é organizar. Então, você, mãe, ajudando, como que você vai ajudar? É organizando um acesso. Você pavimenta a estrada para o seu filho. Você vai estar ali facilitando a organização do acesso. O fazer é retirar a autonomia. Então, você não vai fazer para ele. Você só vai dar um facilitador para que ele faça num caminho que ele entenda, né? Porque o ajudar fortalece e o fazer para ele fragiliza. Ele vai ficar cada vez mais fragilizado se você fizer para ele, escrever para ele, não faz o menor sentido, né? Então, essa organização do acesso é fundamental para você saber, mãe, que você não tem um papel de substituir a professora, nem de fazer com que o seu filho aprenda com você. O seu dever ali no dever de casa é organizar o acesso. Ok? E quais são esses benefícios dessa mudança? Por que fazer isso? Porque vai ter menos conflito, porque, né, você vai conseguir mais vínculo, porque você vai ficar ali com mais, de vez de fazer aquele papel fiscalizador, você vai ter um papel de mediadora, né? Ele, consequentemente, vai ter ali mais segurança emocional, eu digo até para ambos, e aprendizagem possível. Então, é uma aprendizagem que vai vir naturalmente, ok? Então, essa é a terceira aula desse módulo 1, onde que é muito importante a mãe saber qual é o papel qual é o seu papel, mãe, no dever de casa,
porque não é o seu filho não é o problema. O problema é o conteúdo e como você agora já sabe como você encara esse conteúdo. Qual o seu papel. Então, fazendo um resumo bem breve, chega o conteúdo da escola, o currículo regular. Você, mãe, caso a escola não consiga transformar esse currículo regular, né, adaptar esse currículo regular para um currículo funcional de acordo com as especificidades do seu filho, você o faça, né? Você faz essa adaptação usando ali a, os, os seus recursos possíveis, mas tendo em mente que você não vai estar o papel ali de uma professora ensinando, você vai estar ali como mediadora. Você vai mediar, vai fazer com que ele entenda ali aqueles aspectos que são no início abstrato, que se transformou em um enunciado concreto, e dessa concretude você, mãe, dá o caminho para ele fazendo os passo a passos. Olha, previamente nós vamos fazer esse exercício que ele exige tal coisa de você, inicia o exercício, ele trava, não força, né? Volta depois quando ele estiver mais emocionalmente equilibrado. E não é a quantidade de horas e quantidade de páginas que vai medir a evolução funcional do seu filho. O que vai mudar, o que vai medir a aprendizagem funcional do seu filho é você mesmo perceber que ele está sendo cada vez mais autônomo, que ele está compreendendo mais, que ele vai ter mais foco, né? Preste atenção no foco dele, se ele tem aquela atividade, com aquele tipo de atividade ele ficou mais focado, aproveita e insira ali novas tarefas naquele formato. Se ele gosta de repente, massinha, se ele fica focado na massinha, use a parte concreta da massinha ali, né? Para que traga o abstrato para o concreto, para que ele possa, de repente, construir uma bola de massinha e você falar que aquilo ali é um substantivo, né? E muito importante, caso o dever chegue e ele não queira escrever, você, mãe, faça o dever de casa com seu filho fazendo essa atividade, por exemplo, que é só um exemplo de usar uma massinha para ele fazer uma bola e você justificar o substantivo. Comunique com a professora que, apesar dele o dever estar em branco porque ele não escreveu, porque ele não quis, ele fez o dever com você e você só cientifica a professora que ele entendeu ele aprendeu aquele exercício, tanto é que ele fez tal atividade e você comunica a professora e a professora, dentro dos apontamentos dela, ela já tem aquela ciência de que há uma evolução ali significativa naquele dever, porque ao contrário senso, caso o dever retorne em branco, a leitura da professora pode ser que ele não fez, não aprendeu e fica com aquela lacuna de informação, ok? Então, foi muito legal essa aula. Espero, mãe, que você, com essa aula, fique um pouco menos sobrecarregada e fique um pouco mais tranquila no seu papel junto ao seu filho neurodivergente. Okay? É um passo a passo, onde o aprendizado é um aprendizado diferenciado e com muita paciência, onde o foco aqui, dependendo assim do que você conversar com os profissionais da educação, e o foco, de repente, o foco não é só o conteúdo pedagógico, né? O foco é um conteúdo funcional, aonde que preza aqui a aumentar o espectro
da personalidade, caminhando para que seja um cidadão com autonomia o mais eficaz possível. E isso nós treinamos. O foco é treinado, a organização é treinada, a compreensão é treinada, a autonomia é treinada. Essas métricas são medidas. E você, mãe, pode medir essas métricas. Então, quando você está fazendo um exercício e quando ele, aqui no, só como exemplo, o seu filho está fazendo uma bolinha para falar, por exemplo, que a bola é um substantivo, e você percebe que ele está focado ali 5 minutos fazendo a bolinha, ele está focado e você está ali sabendo que ele está assimilando aquela informação, isso é uma evolução muito significativa. Que ele está compreendendo, que você aos poucos vai colocando ali mais informações e mais tempo de foco, e vai chegar um ponto que ele vai ter um foco significativo para que ele possa fazer uma atividade inteira. Isso é treinável. E como eu digo, como treinar correr. Começa com os passos, depois corre mais um pouquinho. E o foco é a mesma coisa. Qual é o grande erro das escolas tradicionais? É cobrar o foco sem treinar o foco, sem dar o treino do foco. E aí diz que as crianças estão muito indisciplinadas. Como estão indisciplinadas? Que o currículo é do século XIX, o método é do século XIX, a organização do século XIX, né? E aí a culpa é das crianças ainda, que ficam inquietas. As escolas têm que repensar, né? E você, a mãe, que é uma mãe de vanguarda, que tem essa oportunidade de quebrar esses paradigmas, é uma ótima chance da gente juntos reforçar e repensar um modo de aprendizagem até mesmo da escola, do currículo até tradicional, né? Porque se nós pensarmos bem e fizermos uma medida de quanto tempo de aula há nas escolas tradicionais efetivas mesmo, aula de conteúdo, a gente vai ter certeza que vai ser muito pouco, porque os alunos não ficam quietos, os alunos não têm esse foco, porque não é ensinado para eles o foco, porque não tem esse engajamento. Eles perguntam, para que eu vou usar isso? Para que eu estou aprendendo essa coisa chata aí? Né? Eu sei que eu perguntava isso quando eu era criança, né? E não tive resposta, né? Eu não conseguia aprender matemática, porque eu não sabia para que eu ia usar aquilo. O professor não tinha a competência de, de falar, olha, essa matemática você usa para tudo na sua vida. Ele só me dá um exemplo que eu gostava, mas ele não tinha essa capacidade. Não estou julgando, porque na, nas escolas, na formação, você não é ensinado isso para o professor. O professor está muito despreparado. Despreparado para ensinar no currículo tradicional. Imagina, mãe, esses professores como estão para preparar para ensinar o seu filho neurodivergente. Então precisamos de um auxílio mesmo. Juntos nós vamos cada dia melhorar esse aprendizado, que é um aprendizado novo, né? É uma novidade recente, é uma política pública recente, que os neurodivergentes cada vez mais vão estar frequentando escolas regulares e cada vez mais os professores tenham que saber dessa importância. Então, essa conjugação entre treinamento do professor na escola e a conscientização do papel da mãe no dever de casa, é fundamental essa troca de informação para que o aluno ele consiga evoluir dentro de um currículo funcional. Bom, adorei essa aula. Espero que você, mãe, fique mais tranquila e que nós, nos próximos blocos, a gente continue a falar sobre
alguma formação, alguma adaptação de currículo regular para o currículo funcional. Então, até o próximo módulo. Foi ótimo. Um prazer. Até mais.